Bom dia. Estão me ouvindo? Então, eu não sei se os irmãos sabem, mas bom dia também a quem está em casa, né? Quando a gente chega aqui na frente, dá um frio na barriga. E eu fiquei meditando, o Tom sentiu hoje. E eu fiquei meditando um tempo, por que isso? Aí um amigo disse, acho que tinha muito. Não é para pôr agora, por favor. Alguns amigos começaram a dizer, não, deve ser por causa dos slides, que fica ali aquele negócio de muda, passa e tal. Mas eu cheguei a uma conclusão. Esse lugar aqui é um lugar que traz uma responsabilidade muito grande. Quando eu estou no grupo, nós temos um grupo que se reúne toda semana, e nas sextas-feiras, eu fico muito mais à vontade, as pessoas já me conhecem, eu conheço a todas, e eu sei que se alguma coisa que for falada ali não for na hora bem interpretado, eu tenho como conduzir, eu tenho como ali consertar e mostrar exatamente aquilo que deveria de ser falado. Aqui não. Aqui eu tenho a sensação e tenho, eu creio que quem está aqui está entregando uma palavra do divino, está entregando uma palavra do alto, uma palavra do Pai. E o peso que pode recair sobre alguém que entrega algo que não foi direcionado pelo Pai é muito pesado. Então é temor, a palavra é essa. Mas eu espero que Deus me use e que vocês consigam entender exatamente aquilo que Ele tem para vocês hoje. Ok? Vamos orar? Eu queria orar antes de começar. Sim, Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez de podermos estar aqui, de poder contribuir um pouquinho para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o Senhor está a fazer nessa igreja, para aquilo que o Senhor está a fazer na vida de cada uma das pessoas que pertencem a esse local e mesmo de pessoas de fora que nos visitam, que nos escutam. Eu agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está moldando, eu sei que o Senhor está transformando essa igreja. E essa igreja somos nós. Por isso eu te louvo, eu te agradeço e me coloco completamente à disposição do Senhor para ser usado por ti, para poder abençoar quem estiver nos ouvindo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E é engraçado que, na hora que eu estava ali no louvor, eu não combinei nada com a Rita, e eu não sabia nem quais eram as músicas que seriam usadas hoje, e fiquei impressionado como que elas têm a ver com o que Deus tem colocado no meu coração para falar hoje. Na verdade, eu queria refletir um pouquinho sobre o que é essa igreja, a gente já tem falado sobre isso, a gente já tem conversado sobre isso, e eu vejo que a gente tem essa igreja específica, CRC, ela tem tido uma ação muito positiva, ao meu ver, no sentido de ser igreja, no sentido de viver a igreja, de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu sou uma testemunha viva disso, já contei isso aqui de outras vezes, e nos últimos anos em que eu estou aqui, a igreja participou ativamente da vida da minha família, e os meus filhos estão sendo desenvolvidos, assim, a sua fé aqui dentro. E quando eu cheguei em Portugal, eu procurei algumas igrejas e eu não queria uma igreja só de brasileiros, eu queria uma igreja de portugueses, porque eu queria aprender da cultura portuguesa e que os meus filhos que estavam crescendo aqui, que iam provavelmente desenvolver suas vidas aqui em Portugal, que eles também tivessem essa oportunidade. Foi aqui que o Senhor nos trouxe e desde a primeira vez que eu cheguei, a mensagem que eu vi, eu me lembro exatamente qual foi. As músicas que foram cantadas, eu me lembro exatamente quais foram. E eu sei que eu tenho uma preocupação muito grande com a parte musical, porque eu creio que a igreja é formada muito mais pelo que canta do que pelas mensagens que são pregadas no púlpito. As mensagens que são pregadas, normalmente, quarta-feira a gente já não está quase lembrando muita coisa. Principalmente uma semana depois. A gente já quase não lembra o que foi falado no último domingo. Mas as músicas que nós cantamos naquele domingo, a gente continua cantando, a gente continua lembrando e a gente continua o tempo todo meditando inconscientemente naquela letra. Então,
Uma coisa que mexeu muito comigo no primeiro culto, quando eu estive aqui, foram as músicas. Eu venho de uma comunidade no Brasil que foi criada e formada em volta da área musical, que é a comunidade Vineyard. E criou muitas músicas, tem muitas músicas no mundo evangélico hoje, no mundo inteiro, que são cantadas por eles. E isso acabou me trazendo essa consciência. Por favor, pega uma água para mim. Eu esqueço toda vez que chego aqui. Mas é isso. E eu queria então meditar um pouco sobre isso, sobre essa questão do que é ser igreja. E a gente já tem meditado sobre isso há algum tempo. E o que eu tenho visto é que nós aqui temos vivido isso. A gente tem vivido na íntegra aquilo que é ser igreja. Aquilo que Jesus nos impulsionou. E a nossa igreja tem passado por algumas transformações nos últimos meses, anos. Algumas pessoas mudaram de igreja, saíram, foram para outras. Isso já está mais do que batido, mas eu preciso de lembrar pessoas que eram importantes para cada um de nós na história. Essa igreja tem, para quem não sabe, 17, 20 anos. Ah, não, as pessoas que saíram que já estavam convivendo mais ou menos há 17 anos juntas. Então, quando há uma mudança, nós não gostamos de mudança. A gente demora para se adaptar com as mudanças. E quando há mudança, nos incomoda. E houve algumas mudanças, algumas famílias deixaram, nos foram para outros lugares. E nós, como igreja, deveríamos estar o tempo todo orando para que eles estejam bem, que Deus os use onde quer que eles estejam, que Deus continue usando a vida deles e abençoando outras pessoas como nós fomos abençoados por eles. Só que isso é um processo meio delicado e demorado para a gente conseguir ultrapassar, para a gente conseguir passar. Mas temos que refletir, precisamos de falar sobre isso e colocar e tocar a vida e seguir em frente. Mas o que é mais importante são os comportamentos e a maneira como a igreja deve agir em relação a esses acontecimentos e principalmente em relação àquilo que precisa de viver para frente, no caminho que continua, né? Então, eu queria ler um versículo e ler alguns versículos aqui com vocês hoje, pensando exatamente naquilo que era a igreja primitiva, naquilo que era a igreja no passado e que é o nosso alvo, que deveria de ser o nosso alvo, deveria de ser aquilo que nos impulsiona e aquilo que nos direciona. Em Mateus 22, do versículo 34 até o 40, dá um tempinho aí para... Mateus 22, 34 ao 40. Fala assim: os fariseus reuniram-se ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem respostas. Então um deles, que era doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para o pôr à prova. Fez a pergunta para Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40, que é o último, ele é muito interessante. Eu queria que a gente lesse junto, todo mundo que conseguiu abrir aí a Bíblia e conseguiu estar com o aplicativo aí aberto. O versículo 40. As versões podem estar diferentes, mas não preocupe. Vamos ler todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes dois mandamentos. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes dois mandamentos. Por que será que Jesus falou isso? Tem aí um ensinamento muito profundo, porque nós temos estudado o livro de Gálatas no nosso grupo, já tem acho que um ano, são só 6 capítulos, mas estamos acabando. E
O que nós temos visto, o que nós temos aprendido é que a igreja, na altura de Jesus, e mesmo depois, e até hoje, e continua, ah, as- a igreja somos nós, somos as pessoas, por causa dos nossos defeitos, das nossas qualidades, da nossa história, da nossa formação, por causa de várias coisas que, na verdade, se resume na nossa história, cada um tem uma história própria, e com isso a gente começa a acrescentar coisas onde não se deve acrescentar, né? E nós estamos falando aqui da igreja e em relação ao comportamento que a igreja deve ter, que as pessoas devem ter dentro da igreja. E a gente começa a fazer coisas, como o Tom disse aqui hoje muito bem, a questão da oferta, ela acaba se tornando um ato religioso, ela acaba se tornando um compromisso. E a gente, às vezes, faz isso com a intenção de que estamos fazendo a coisa correta, e estamos fazendo a coisa correta. Mas a gente faz isso como se isso fosse uma obrigação, e só porque é uma obrigação. E o que Paulo nos ensina em Gálatas, e Jesus está dizendo aqui diretamente, é que todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento na igreja e no relacionamento entre nós tem que ser pelo amor. Não adianta eu fazer uma coisa e outra por religiosidade, porque é lei, porque é compromisso. Isso está errado, perde todo o sentido. Quando o Tom falou hoje sobre a oferta, quando eu consigo entender que o que eu estou dando aqui ou o que eu dou em outro lugar, em qualquer lugar, não é nada em comparação àquilo que Deus tem feito por mim, isso move o meu coração, enche o meu coração de gratidão para que eu dê o máximo que eu puder dar. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de relacionamento, de carinho, de atenção. As pessoas precisam muito mais, às vezes, disso, do carinho, da atenção, do relacionamento, até mesmo às vezes do que de um dinheiro, de uma oferta financeira. O que Jesus está querendo é que nós nos relacionemos em amor, né? E nós temos feito isso. Como eu já disse, eu tenho sentido isso, eu tenho visto isso aqui na igreja. Isso tem acontecido e eu acho que a gente está no caminho, a gente tem que continuar nesse processo. A gente precisa de olhar para frente, caminhar olhando para frente. E aí falta uma coisa, a igreja ela fica muito bonita quando ela está cheia, quando a gente recebe irmãos que vêm do Brasil para cá, da Colômbia, da Inglaterra, tem de vários lugares chegando, nós estamos nos tornando uma igreja intercultural. Isso é muito bom, é muito importante. Mas se a gente pensar no sentido de família, uma família quando se reúne, minha mãe está presente aqui hoje, primeira vez que ela está me vendo pregar na igreja, então, quando a gente se reunia no final do ano, na casa do meu avô, do pai dela, iam uns parentes de todo lugar do Brasil, de São Paulo, de tudo quanto é lado. Reuniam-se lá 50 pessoas. Era aquela farra dos netos e aquela coisa. E era muito bom, a família estava ali reunida. Era uma festa muito grande. Mas a gente percebe que a família ficava muito feliz e muito alegre quando nascia um bebê. Quando numa casa ou em outra nascia uma criança, a família toda, mesmo de longe, ficava naquela... Hoje, então, com o WhatsApp é mais fácil, né? Foto para lá, foto para cá, foto do primeiro banho, foto não sei o quê, e pronto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na família é muito bom, a família fica muito alegre quando nasce alguém, quando um bebê novo chega, tá? E o que eu estou querendo mostrar com isso é que Jesus também espera que na nossa família espiritual isso aconteça. As músicas hoje, eu falei que eu não combinei com a Rita, que eu ia falar sobre evangelismo, e praticamente todas as músicas falam de testemunho, do poder da cruz na transformação e por aí afora. É isso que nós precisamos de viver. O segundo versículo que eu quero ler, que para poder mostrar em cima disso que eu tô dizendo, ele está em João 13, do versículo 34 ao 35. João 13, do versículo 34 ao 35. É novamente Jesus dizendo, tá? E Jesus disse assim: deixo-vos agora um mandamento novo.
Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. É preciso que se amem também uns aos outros, pois se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são os meus discípulos. E tem um versículo lá de Atos que fala do modelo da igreja primitiva, que ele fala que as pessoas viam a maneira como a igreja se relacionava uns com os outros, o amor era tão intenso e tão forte que as pessoas viam aquela atitude de amor e se convenciam do amor e se juntavam à igreja. Então, na verdade, o melhor modelo de evangelismo que existe é esse, é nós nos relacionarmos em amor uns com os outros, porque as pessoas vão ver essas ações, vão ver essas atitudes e vão querer se aproximar, e vão conhecer o amor de Jesus. Eu costumo falar sempre que o amor de Jesus é irresistível. Quando uma pessoa chega-se diante do amor de Jesus, ela não resiste, não tem como. Ele é irresistível. Então essa é a melhor maneira de evangelizar. É nós nos relacionarmos como temos nos relacionado em amor e que isso vai transformar. Eu posso dar um testemunho aqui. Nesse ano que se passou, com tudo que aconteceu na nossa casa, a questão do meu filho, que foi diagnosticado com cancro, já está completando 1 ano e ele está curado em nome de Jesus. A ação dessa igreja com a minha família impactou a família da Luciana lá no Brasil. A família dela não são convertidos. A cidade onde a mãe dela mora, as pessoas ficavam ouvindo as histórias que a mãe dela contava das coisas que estavam acontecendo aqui na igreja, e elas ficavam impactadas, elas ficavam assim, sem entender, porque como isso é possível? Isso é possível por causa do amor, é o amor de Jesus, é a maneira como a igreja nos tratou, cuidou de nós, nos amparou. Isso testemunhou lá no Brasil, numa cidade do interior que vocês nem fazem ideia que existe, tá? Num Cofundó lá longe, lá que chama Santa Rita de Bitipoca. Por isso vocês têm ideia do nome. O nome é esse mesmo. E pronto, mas isso é o testemunho verdadeiro, isso é o evangelismo, tá? Mas, por outro lado, nós precisamos também de saber falar da nossa fé. Nós precisamos de viver o que a gente está vivendo em amor, é o mandamento principal de Jesus. Mas nós precisamos saber falar da nossa fé. E aí eu faço uma pergunta retórica, não preciso de ninguém me responder. Mas você sabe explicar a sua fé? Você sabe explicar para alguém o motivo da sua fé? Por que você crê? Se você parar para sentar ali para conversar com acho que não tem hoje aqui, se tiver, de qualquer maneira eu estou falando com respeito, com um islâmico, alguém da fé islâmica, você vai ficar impressionado com o conhecimento completo daquilo que eles creem. Eu já participei de vários treinamentos na área de evangelismo e já fui confrontado com esse tipo de questão, porque eles questionam mesmo, porque eles sabem os detalhes, todos os detalhes daquilo que eles creem. E defendem aquilo como se fosse a coisa mais importante da vida deles. Eles morrem por aquilo, vocês sabem, todos sabem de várias histórias, e é assim que acontece. Será que nós estamos preparados? A minha questão é essa, nós sabemos defender a nossa fé, nós sabemos explicar. Então, na verdade, eu preparei. Existem vários métodos de evangelismo hoje, vários aí, que já foram desenvolvidos ao longo desses 2000 e tantos anos, né? Mas é preciso que todos nós que nos dizemos que somos cristãos, convertidos, que cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós precisamos saber sentar com alguém e explicar de forma, às vezes, até rápida, sucinta e rápida, porque as ocasiões, às vezes, são ocasiões que passam rápido. Você está dentro de um ônibus, às vezes, com um autocarro. Até não é muito comum isso hoje, não, porque o telemóvel tirou isso, né? Que antigamente você estava dentro do autocarro, você acabava conversando com alguém. Hoje não, hoje está todo mundo ali, né? Então é mais difícil. Mas, de qualquer maneira, é uma dúvida e é um desafio que eu faço para que nós nos perguntemos, será que eu sei defender a minha fé, sei explicar? E eu vou apresentar um plano de evangelismo que é conhecido, é antigo, várias pessoas já ouviram falar. E depois, no final, eu vou entregar um resumo, que são 2 folhinhas. As letras estão grandes, não é muita coisa. São 4 perguntas que nós precisamos de responder. Entender essas 4 perguntas, 8 ou 9 versículos, que explica de uma forma
dentro daquilo que a gente crê de verdade, o que é a apresentação do Evangelho e como nós deveríamos de apresentar isso para uma nova pessoa que precisa de ouvir sobre Jesus. Essa igreja agora, eu sinto muito isso no meu coração, que Deus está nos preparando para um tempo novo, que essa igreja vai crescer de novos convertidos. Não estou dizendo que não são bem-vindos os que chegam para acrescentar, mas eles vão vir para junto conosco fazer esse trabalho, que é o que Jesus espera que nós façamos. Antes de eu entrar, eu quero só ler o último mandamento que Jesus deu para nós. Vocês sabem qual foi? O último mandamento. Alguém lembra? Não, um de cada vez, gente. Não fala todo mundo junto, não. Todo mundo sabe. A hora que eu ler o versículo, todo mundo vai lembrar. Pode não estar lembrando agora. Marcos 16, 15. Abram para mim, por favor. Ok? Diz assim, e em seguida, isso é Jesus falando, hein? E em seguida mandou, vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Eu não sei se a versão é a mesma. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, basicamente, isso foi uma ordem direta. Ele mandou que os seus seguidores, que os seus discípulos, que nós anunciemos o Evangelho dele para todas as pessoas. Todas as pessoas. Tá? Então, nós precisamos saber fazer isso. Nós vamos viver em amor, a igreja deve viver em amor, porque essa é uma forma fantástica de evangelismo, de comunicar o amor de Jesus para as outras pessoas. Mas nós precisamos de saber falar da nossa fé. Tá bem? É só já está lá. Pronto. Alguém já ouviu falar desse modelo? Chama a estrada para a salvação, a estrada romana para a salvação, ou o caminho romano para a salvação. É um modelo que foi desenvolvido em cima do livro de Romanos, muito antigo, muito usado, porque 4 perguntas são feitas. Às vezes ele é chamado também dos 4 S's, porque as perguntas elas vão nos mostrar, em cima dessas perguntas, como apresentar o Evangelho. É isso que me deixou nervoso da outra vez. Ó. Não está indo. Preciso que vocês me ajudem aí. Pronto. Começou. Vamos ver se agora dá certo. A estrada ou o caminho romano para a salvação, então tem 4 perguntas ou 4 paragens na estrada. Nós vamos parar 4 vezes. Primeiro, por que nós precisamos da salvação? É a primeira pergunta. Como Deus providenciou a salvação? É a segunda. Como nós podemos receber a salvação? E a última, quais os resultados da salvação? Isso se a gente conseguir entender que essas 4 perguntas resumem a apresentação do Evangelho para uma pessoa que ainda não conhece Jesus. E agora eu vou passar os versículos. Em cada pergunta dessa tem no mínimo, eu vou dar 2 versículos para poder explicar por que nós precisamos de salvação. Tá? Opa. É para trás? Pois eu estou achando. É aí. É aqui, né? Ah, então tá de cabeça para baixo, gente. O problema é meu. Obrigado. Primeira pergunta, por que nós precisamos da salvação? O primeiro versículo, vocês não precisam de procurar, está ali. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse versículo, o que Paulo está mostrando? A condição de toda a humanidade, da universalidade de todas as pessoas, todos, não tem um sequer, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Eu vi eu tentei
preparar isso para hoje, não consegui, aqui eu não achei. Tem um produto químico, que eu esqueci o nome também, não vou falar agora. Ele é uma gotinha que você pinga na água e quando você coloca a luz negra, ele fica fluorescente. Eu ia usar isso para mostrar porque é como se fosse uma jarra. Nós todos nascemos em pecado. O pecado de Adão nos corrompeu. Não parece. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e acha que é impossível. Uma pessoa tão boa, tão legal, como é que essa pessoa tem pecado? Mas todos têm a mesma condição. Todos, sem exceção, até o Papa, tá? Sem exceção, todos nasceram com o pecado. E todos, sem exceção, precisam de crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Crer que Jesus morreu e ressuscitou para que recebam a salvação. Tá? E o que acontece, porque todos pecaram, a consequência do pecado é que eles estão mortos, porque todos, o próprio versículo fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por causa do pecado, todos estão mortos espiritualmente. Tá? O segundo versículo é Romanos 6, 23a. O versículo ele responde duas perguntas, por isso ele é dividido em dois. A primeira parte é 6, 23a. Porque o salário do pecado é a morte. Então, como todos pecaram, todos vão morrer, todos estão mortos espiritualmente. Tá bem? Esse é o versículo os dois versículos que respondem por que nós precisamos. Agora, depois, se vocês quiserem, vão lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 18, Paulo vai estar fazendo uma verdadeira definição da condição humana no pecado, do homem no pecado. Então é bom, quem quiser depois ler, até assusta, mas é a realidade. A pessoa que não está salva está naquela condição, de Romanos 3, versículo 10 até o 18. Tá? Bom, vamos lá, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como Deus providenciou a salvação. Tá? E de uma última vez que eu falei aqui, eu ainda tinha dito como Deus é um Deus justo, é um Deus perfeito, e se ele é justo e é perfeito, isso é uma das características dele, ele é perfeito, ele é imutável e ele é justo. Como que ele, como Deus justo, vai salvar um pecador? O pecador merece a condenação nós vimos que é a morte. Como ele continua sendo justo e vai salvar um pecador? Então, temos aqui o primeiro versículo, que é Romanos 6, 23b, que é a segunda parte daquele versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante que Paulo aí, ele enfatiza o gratuito, é um dom gratuito. Isso mais para frente, quando a gente começa a pesquisar e estudar mais, a gente começa a conhecer mais as características da graça de Deus e a gente vai entender melhor sobre isso. Mas para a pessoa que nós estivermos a evangelizar, a falar de Deus, basta ela entender que ela não precisa de fazer nada, ela não fez nada para merecer. Isso é um dom gratuito de Deus. Tá? O outro versículo está em Romanos 5, 8, que Deus prova o seu amor para saber em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante que o que Paulo está colocando aqui é que Deus não esperou que nós fizéssemos nada para agir em nosso favor. Ele agiu mesmo antes de eu ter tomado a minha decisão de crer em Jesus. Ele agiu enquanto eu era pecador. Ele permitiu que Jesus morresse por mim. Ou seja, eu não fiz nada, eu não consigo fazer nada, ninguém fez nada, ninguém consegue fazer nada, ninguém faz nada, não tem nada que possa ser feito para falar, olha, eu mereço. Todos receberam de graça, tá? Então, esses dois versículos eles vão explicar bem como que Deus providenciou a salvação, tá? A terceira pergunta é como nós podemos receber a salvação. Continua em Romanos, né, que é a terceira parada, como nós podemos receber a salvação, está Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por causa da morte de Jesus em nosso favor, tudo que nós temos de fazer é acreditar nele.
é crer nele. É crer que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Hoje a ciência está pesquisando, e pesquisa e continua pesquisando aí várias coisas em relação aos acontecimentos do passado, né? E de vez em quando surge uma matéria, há pouco tempo agora surgiu uma matéria que me chamou, eu fui lá olhar que eles acharam o túmulo de Jesus e que havia lá um cientista dizendo que era possível que encontrassem o corpo de Jesus naquele lugar. Ou seja, isso é a obra do diabo, é o que ele faz e continua fazendo no mundo todo, tentando desmistificar, tentando acabar com a fé cristã que se baseia na ressurreição de Jesus. Ou seja, nós cremos que Jesus morreu, mas cremos que todos vão morrer, todos morrerão. Isso é normal e todo mundo vai morrer. Agora, o que é forte na nossa fé, o que baseia a nossa fé, o que faz toda a diferença, é que nós cremos que ele ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo. E quando nós estamos colocando aqui a terceira pergunta, como podemos receber a salvação, ela tem que ser baseada nisso. Você tem que crer que Jesus morreu, mas crer que ele ressuscitou. Essa é a diferença. Esse é o ponto onde você vai confirmar aquilo que você crê. E você está confirmando para as pessoas e para o mundo espiritual e para todo mundo. A pessoa, quando se converte, não sei se vocês já viram falar e já ouviram histórias, às vezes começa a ter problemas que não tinham antes. É a ação do inferno contra a vida dessa pessoa. Porque a ação do diabo, o objetivo do diabo é provar que enganar a cada um, fazer com que cada um fique no engano o máximo de tempo possível, que leve cada um mais tempo possível. É um trabalho ingrato dele, porque eu até imagino, será que ele sabe que ele já foi derrotado? Será que ele tem a consciência que nós cremos, ele conhece toda a Bíblia, mas aí que entra a onisciência de Deus e o poder de Deus, porque ele não tem outra função, ele não tem outra oportunidade, ele tem que fazer o que cabe a ele, e o que cabe a ele é isso. É continuar levando as pessoas a não crerem em Jesus. O outro versículo está em Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, né? Para nos resgatar da morte eterna. A salvação dos pecados ela está disponível para qualquer um que crê que Jesus é seu Senhor e Salvador. É muito interessante a gente ter esses versículos todos nessa ordem, porque eles vão explicando. E o que é mais importante ainda, além de ter um plano legal, um modelo de evangelismo que explica bem aquilo que a gente crê, é a gente crer que o Espírito Santo está agindo. É a gente crer que a gente pode falar da maneira que for, da maneira que você conseguir falar, não existe uma metodologia muito perfeita, muito exata, é do jeito que o seu coração e sua mente na hora puder entregar. Mas o mais importante, que é o que a Bíblia coloca, é que o Espírito Santo está agindo durante essa ação. Enquanto você está falando e está apresentando esses versículos e apresentando a resposta para essas perguntas, o Espírito Santo está convencendo a pessoa, está no coração dela, está falando. Tá? É por isso que não depende muito da minha eloquência ou da minha capacidade de explicar para o outro. Depende mesmo da ação do Espírito Santo. Tá bem? E o quarto versículo, a quarta pergunta, quais os resultados da salvação? Ou seja, você conseguiu apresentar a ideia, conseguiu mostrar o que é e conseguiu apresentar os versículos, quais os resultados da salvação? Então nós temos aqui o primeiro versículo, Romanos 5, 1, ou seja, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus nós podemos ter uma relação de paz com Deus, ou seja, a certeza da salvação, ela vai gerar em nós um sentimento de eterna gratidão. Aí entra no que eu estava falando no início, o fato de eu ter a certeza da minha salvação gera em mim um compromisso
eterno, gera em mim uma dedicação eterna, uma vontade eterna de fazer o que Deus, o que Jesus espera de mim. E aí, quando eu faço, é o que eu estava dizendo sobre a oferta, que o Tom falou muito bem, eu faço por amor. Eu não faço porque é uma lei. Eu não faço porque é um compromisso. Eu faço por amor. Tudo que eu começo a agir entre a relação humana, a relação entre a igreja, entre os membros da igreja, ela começa a ser movida e acontecer pelo amor. Não porque é importante, não porque eu devo estar ali. Eu começo a não me preocupar muito com aquilo que eu devo ou não fazer. Eu começo a agir naturalmente, impulsionado pelo amor de Jesus no meu coração. E isso é o mais importante. Quando você olha para o seu irmão e percebe que o seu irmão não é o modelo que você acha que deveria de ser de cristão, que deveria de ser de crente, mas você o ama sobre a maneira que você se relaciona com ele em amor. E é isso que Jesus quer. O Paulo Júnior, que teve com a gente aqui um mês atrás, né? Uma das mensagens principais dele, ele falando sobre a ceia, sobre a mesa, ele fala que a bem-aventurança mais que deixa Deus mais feliz é a de perceber que os seus filhos estão ao redor da mesa, comungando, participando, tendo comunhão uns com os outros. Por que que ele tem essa característica? Ele fala em volta da mesa, porque a mesa é um local de intimidade. A mesa é um local em que você se relaciona com as pessoas que você tem intimidade. E Jesus quer que nós tenhamos intimidade uns com os outros. Eu estou falando de uma intimidade espiritual, uma intimidade emocional, uma intimidade de relacionamentos, onde eu tenha, por exemplo, a intimidade para poder falar de um problema. Eu sei que eu sou aceito pelo meu irmão, portanto eu posso dizer, olha, eu preciso de oração porque eu estou tendo uma dificuldade nessa área. Eu estou tendo um problema nessa área aqui, estou cometendo um pecado assim, assado. Isso vai gerar em nós relacionamentos verdadeiros, sadios. Agora, eu preciso de estar preparado para amar o meu irmão com os defeitos dele. Nós estamos num processo de transformação que vai durar até o nosso encontro com Jesus, o dia da glória final. Eu costumo repetir muito lá no nosso grupo, eu ia pedir a Conceição para repetir lá atrás para mim, mas ela vai bater em mim depois, ela já falou que não. São os ensinamentos que a gente tem repetido sempre, constantemente, são três, que, na verdade, o primeiro, eles estão fazendo sinal para mim, eu não estou conseguindo entender. O primeiro é o seguinte, que nós já fomos salvos, estamos salvos. Quem crê em Jesus está salvo da condenação do pecado. Relaxa, fique em paz, permita que a paz do Espírito te encha o seu coração, porque você não está condenado, você está salvo. Esse é o entendimento que nós temos que ter, porque o diabo fica o tempo todo sussurrando no ouvido de que você não está salvo. Ele fica o tempo todo sussurrando que isso que você faz, você não está salvo, olha o que você está fazendo. Isso é mentira dele, e ele é o pai da mentira. Jesus disse que se você cresce no nome dele, acreditasse que ele morreu e ressuscitou por você, você estaria salvo. Não interessa se você é crente da Igreja Batista, Adventista, não é? Se é católico, se você crê que Jesus morreu por você e ressuscitou, você está salvo da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos. É o processo da santidade. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós continuamos pecando, continuamos agindo e pecando, mas Deus está fazendo em nós uma transformação. Gradativamente você vai passando os dias, passando os tempos, você vai recebendo maturidade, experiência, sabedoria, e através disso Deus vai transformando o seu coração, a sua mente, você está sendo salvo do poder do pecado. Mas você continua pecando. Não significa que não está salvo. Isso tem que ficar muito forte, muito definido na mente, no meu coração. Isso tem que ficar muito definido. Já fui salvo da condenação do pecado. Estou sendo salvo do poder do pecado. E o mais lindo é que eu serei salvo da presença do pecado no dia da glorificação. No dia que eu estiver ao lado de Jesus, o dia que todos nós estaremos juntos. Vai ser fantástico, vai ser um momento que... Imagina você estar num local que não tem pecado, a gente não consegue nem imaginar. Um local santo, de verdade.
Isso vai acontecer com todos nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, o primeiro versículo é aquele, o segundo versículo, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que já está salvo, ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito, mas lembra, ele está sendo salvo do poder do pecado. Ele continua pecando, mas ele está sendo salvo. Peca hoje, pede perdão, amanhã vai pecar de novo, vai pedir perdão. Esse é o processo. Não deixa o diabo soprar no seu ouvido que você não está salvo, porque essa é a maior enganação, é o que afasta as pessoas e faz as pessoas desistirem. Mas eu creio particularmente que aquele que Jesus salvou, mesmo que ele fique anos e anos e anos longe da presença de Jesus, ele está salvo e ele vai encontrar com Deus na hora certa, no momento dele. Tá? Mas é importante pregar para todas as pessoas, para que todos possam crer como você crê. E o último versículo que mostra, tem vários, mas para poder juntar em Romanos, é o mais bonito deles. Ali o relógio, mas para eles estão vendo normal. Então, porque eu estou certo, olha esse versículo, gente, é uma coisa que assim, a gente deveria ficar com ele o dia inteiro, esse papel que eu vou distribuir, lendo isso, lendo, porque isso é muito fantástico, isso é muito bonito. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, a profundidade, nem alguma criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, como diz os nossos irmãos mais pentecostais aí, eu tomo posse disso. Porque isso é muito bonito, gente. Isso é muito importante. Isso tem que fazer parte da nossa crença, da nossa fé, daquilo que a gente professa para as pessoas, daquilo que a gente está o tempo todo dizendo e deveria de estar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus me salvou, não tem ninguém, não tem nada. Ninguém vai tirar. Acabou, eu sou dele. Aqui fala nem o porvir, nem o futuro. Entende? Então, isso é muito importante. Quando nós chegamos e conseguimos apresentar, é óbvio que vocês vão ter outras palavras para poder mostrar, mas quando a gente consegue chegar no final com a pessoa e a pessoa entendeu todo esse processo, ali estão as 4 perguntas e ali estão as quatro perguntas e os 9 versículos, se eu não me engano, que deram de resposta. A pessoa entendeu e creu, então é hora da gente fazer uma oração com ela. Não que essa oração vai salvá-la, não que essa oração, muitos já provavelmente participaram de momentos em que tiveram essa oração, eu participei, não é essa oração que salva. Essa oração, ela, na verdade, ela tem um efeito muito mais, como na verdade as orações têm na gente, a oração transforma muito mais o meu coração, ela me prepara para aquilo que Deus tem para me falar. Então essa oração, para quem acabou de entender, não é essa oração, isso aqui é um modelo que eu coloquei aqui para vocês entenderem. Tem que ter esse entendimento. Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para me salvar dos meus pecados. Eu creio que fui purificado pelo precioso sangue de Jesus. Eu creio que todos os meus pecados, todos, foram perdoados e que agora Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor Jesus, pela perfeita obra de Deus que se cumpre em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Então, é entender que a pessoa precisa de entender que aquele momento e aquele fato está consumado. Depois vai ser um tempo em que ela vai começar a ter o processo de crescimento. Mas esse é o plano. Ô Zé, distribui para mim, por favor, mais o Lucas aí. Esse é o plano. Essa é o resumo daquilo que eu preciso de entender para poder falar com meu colega de trabalho, com alguém da minha casa, da minha família, na escola, enfim. Depois eu vou pedir o Tom para me ajudar. Eu vou desenvolver um cartãozinho, já combinei com o Joel, eu vou desenvolver um cartãozinho de visita para a gente ter 2, 3 na carteira. Esse cartãozinho vai ter esses versículos e essas perguntas para quando você tiver com alguém,
te direcionar e você poder dar para essa pessoa, oferecer uma oração. Lá você vai poder pôr seu nome, seu telefone. Eu já fiz muito isso e é muito bom. E tem resultado, as pessoas ligam, você oferece uma oração, às vezes a pessoa não quer naquela hora, fala, fica com o meu cartão, a hora que você quiser me liga ou manda um WhatsApp, hoje então é mais fácil. Manda para mim uma mensagem que eu oro com você a qualquer hora que você precisar. E elas ligam e elas mandam mensagem pedindo oração, porque as pessoas estão sedentas. As pessoas estão aí fora querendo, pedindo, clamando por algo que transforme a vida delas. Elas estão clamando por Deus, clamando por Jesus. E cabe a nós, como igreja, cumprir esse propósito. É aquilo que eu disse, Deus tem para nós um tempo novo. Deus tem para nós um tempo de acrescentar ao nosso meio novos bebês. Então o meu desafio é esse. Esse papel não é nada, ele pode não ajudar em nada, mas ele dá ele faz um resumo daquilo que você precisa de estar fazendo e explicando, e pronto. O desejo realmente é que nós possamos entender o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, que nós possamos cumprir aquela ordem que ele deixou para nós, tá bem? Eu queria pedir, pode vir, o pessoal, tem uma música que eu queria que a gente voltasse a cantar, tendo em mente isso que nós falamos, isso que nós colocamos, e fazendo cada um compromisso pessoal com Deus, cada um fazendo um compromisso seu, que na verdade não precisava nem ser desafiado, porque a gente deveria de entender isso desde o início da nossa fé, mas muitas das vezes a gente não consegue ter esse entendimento, então a gente está sempre lembrando, e é muito importante que nós possamos colocar isso em prática, tá bem? Amém, Deus abençoe. Eu ia desafiar a todos ficarmos de pé. Porque o que nós ouvimos esta manhã, agora temos outro desafio para nós. É pôr em prática. Porque senão, o que Deus transmitiu através da vida do Sandro esta manhã não vai ter efeito nenhum. Vamos encher só a nossa barriguinha com aquilo que ouvimos. E se calhar algumas coisas desta manhã que nós ouvimos precisamos realmente de alterar. Nós estamos sempre em transformação, como o barro na mão do oleiro. Esta manhã, enquanto vamos ouvir a música que vai ser cantada, vamos também pensar o que tem que ser tratado, cuidado na minha vida, porque eu quero ir conquistar outros, porque eu quero falar deste amor. Amém? Eu quero falar deste Deus que cura. Amém? Vamos então, se sentires, fecha os teus olhos. É um momento de ti, Deus. Mas também te quero dizer que se sentires a tua vida chegar aqui à frente para nós orarmos por ti, eu quero também te desafiar isso. Sabem, às vezes as coisas são difíceis de levar sozinho, então. E esta manhã eu posso se calhar dizer assim, eu preciso que orem por mim, porque eu quero fazer isso que ouvi esta manhã. Mas há coisas que eu ainda tenho que moldar. Eu ainda preciso mais de Deus na minha vida. E esta manhã é uma manhã que tu podes dizer isso. Eu quero te desafiar, enquanto que ouves esta música, se tu sentires da parte de Deus chegar aqui à frente e dizer, orem por mim que eu quero ser fortalecido, porque eu acredito em Deus, eu acredito no poder de Deus. Se tu estás fraco esta manhã, não é que vai deixar-nos a nada, é compreendermos que precisamos de Deus e precisamos que alguém ore por nós. Não é estar a dizer que, mas eu não quero. Todos nós precisamos da bênção de Deus e da oração de Deus. Eu esta manhã sinto que se tu, esta manhã, queres ser renovado, vem à frente enquanto que ouves a música e nós iremos orar por ti. Sem vergonha, sem constrangimento. Ninguém vai apontar. Mas vamos todos orar porque alguém achou e sentiu que precisa de ser fortalecido, renovado na presença de Deus. Amém. Venceu a morte, se
Seu poder Jesus nos demonstrou. A terra se estremeceu diante do Rei. Sobre si levou as dores, com espinhos coroado foi e refletiu seu grande amor por todos nós. É a cruz do Rei Jesus, a razão do meu viver. Por seu sangue livre sou, seu poder estará para sempre em mim. Escuridão já foi vencida, salvação agora ressurgiu. Cristo Jesus se levantou, ressuscitou. É a cruz do Rei Jesus, a razão do meu viver. Por seu sangue livre sou, seu poder estará para sempre em mim. Vamos cantar aleluia. Aleluia, aleluia, Cristo venceu por mim. Aleluia, aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia, Cristo venceu por mim. Aleluia, Irmão, levanta as tuas mãos para o céu e diz isso mesmo. Cristo vive Aleluia. em mim. Aleluia, aleluia. Cristo vive em mim. Diz isso. Se tu acreditas nisto, diz mesmo: Cristo vive em mim. Aleluia. Diz isso. E diz: Cristo vive em mim, mas eu ainda quero mais. Eu quero mais, que eu quero dar aos outros mais daquilo que Ele tem feito em mim. O que seria de qualquer um de nós se não fosse Deus? Se calhar alguns estariam no álcool, na droga, noutras situações mais incorretas. Mas Deus nos encontrou. Aleluia! E ouvimos esta manhã: Deus deu a sua vida por nós. Amor de Deus. Amor de Deus em ação. Amor de Deus em ação. Queres tu fazer parte dessa ação? Ou queres ficar só te alimentando, enchendo e não dar aos outros aquilo que Ele está a fazer em ti? Uau! Esta manhã tiveste a oportunidade de estar aqui com outras pessoas a ouvir falar de Deus, a cantar. Irmãos,
nós estamos a ver a oportunidade que Deus nos está a dar nos dias de hoje. Nós só ouvimos falar de guerras, só ouvimos falar de morte, só ouvimos falar de pais e de filhos que se matam uns aos outros. O que temos nós feito? O que estamos nós a fazer? E Deus nos dá esta oportunidade de estar aqui com família, a louvar. Ouvir coisas doces da sua palavra. E que temos nós feito. Mas esta manhã Deus está-nos a desafiar a sair do conforto. A ir falar com aqueles que cheiram mal, mas é. Deus ama-os na mesma. Deus manda ir ter com aqueles que estão passando com fome. Nós damos-lhe de comer. Já viram Deus? O que Deus faz em nós e através de nós. Deus quer fazer através de nós grandes coisas. Sim, Deus quer nos tirar do conforto, vir aqui ao domingo, estar aqui, ouvir boa palavra, louvarmos. Uau! Mas se não pusermos em prática, vamos ficar gordos, cheios. Não vamos ter nada, não damos nada a ninguém. É isso, irmãos, que nós queremos. É isso que nós acreditamos. É isso que nós ouvimos esta manhã. Não. Sim, Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio esta manhã. Pai, nós queremos te agradecer por tu nos incomodares. Incomodar-nos a sair do conforto. Porque há muitas pessoas que ainda não ouviram falar do teu nome. Que ainda não ouviram falar do teu nome. Que ainda não ouviram falar que tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que salva. Tu és tudo. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pelo desafio que trouxeste até às nossas vidas nesta manhã. Pelos alertas que trouxeste até nós, Deus, nesta manhã. Pai, nós queremos é passar para a frente. Queremos levar este amor a outras pessoas, aos nossos vizinhos, à simplicidade até dos nossos vizinhos. À simplicidade, às vezes, dizer um bom dia quando entramos no autocarro, no metro. Nós queremos ser influência na vida dessas pessoas com simplicidade. Com a simplicidade tu tratas dos nossos erros, das nossas falhas. Nós queremos, Pai, ser influência na vida de outros, dizendo um simples bom dia. Por isso, Pai, nós queremos ser usado nas tuas mãos, no nosso dia a dia. Amém.